vai ajudar a comunicação entre você e o protético ou entre colegas mesmo. Às vezes você está com um caso um pouco mais complexo, você quer conversar com algum colega, você precisa falar de forma que ele também vai entender, né? Então vamos lá. Quando a gente tem arcos parcialmente desdentados, existe a classificação de Kennedy, que ela se baseia, o ponto de referência dessa classificação é a região posterior. Guardem bem essa informação porque isso é importante, vocês já vão saber. Então, a classe 1 de Kennedy, ele classificou como sendo classe 1 todo o arco desdentado bilateral de extremo livre, tá? Assim como está aqui nessa figura à esquerda, né? Nós temos um arco que ele é desdentado bilateral de extremo livre, tá? Isso classifica um arco de classe 1 de Kennedy. Já o arco classe 2, ele é um arco desdentado posterior de extremo livre unilateral. O outro lado, como vocês podem ver aqui, ele tem os dentes. Então, isso faz com que esse arco seja um arco classe 2 de Kennedy. Já o arco classe 3, a classe 3 de Kennedy, ela é caracterizada por a presença de um espaço intercalado posterior, tá? Então, que nem aqui nessa figura à esquerda, nós temos um espaço desdentado, porém intercalado por dentes. Nós não temos um extremo livre aqui nessa região. Nós temos a falta aqui, por exemplo, dos pré-molares, né? E, no entanto, nós temos os molares. Então, esse é um espaço intercalado. Ah, mas e se for um espaço intercalado bilateral? Como que fica essa classificação? A classificação ela vai ficar da seguinte maneira. Vai ser um arco de classe 3, porque ele tem um espaço intercalado posterior com uma modificação. Digamos que faltasse aqui também nessa região, né, esses dois pré-molares aqui. Então seria uma classe 3, tá? Por quê? É um espaço intercalado posterior, mas tem um outro espaço intercalado. Então ele fica classe 3, modificação 1. Ou seja, ele é um classe 3 porque tem um espaço intercalado posterior. E modificação 1 é porque existe mais uma área intercalada, né? Mais um espaço desdentado intercalado presente nesse arco. Mas, e se fosse então aqui esse espaço intercalado, tá? E do outro lado fosse de extremo livre. Vai ser classe 3 modificação 1 também? Não, não vai. Por quê? A classificação de Kennedy, ela leva em conta, você tem que levar em conta o seguinte, ela leva em conta a menor classe. Então, vamos lá. O que seria isso? Uma vez que a gente tivesse aqui um espaço de extremo livre nesta região aqui, e esse espaço intercalado nessa região, se eu falasse que esse é uma classe 3, modificação 1, tá errado por quê? Porque eu poderia classificar esse arco como uma classe 2, porque ela é de extremo livre unilateral, com modificação 1. Entenderam? Então, assim, o que vale é a menor classe. Não sei se deu para entender. Qualquer coisa, vocês deixem no comentário aí. Mas, mais uma vez, sendo que esse arco ele poderia, faz de conta que aqui na esquerda a gente tem um espaço de extremo livre posterior. A gente não classifica como classe 3 modificação 1, sendo que tem um espaço intercalado aqui, porque vale a menor classificação possível. E para um arco desse tipo, a menor classificação seria classe 2, porque seria de extremo livre aqui na esquerda, né? Então, extremo livre unilateral é uma classe 2,
e tem mais uma área desdentada. Então, modificação 1, tá? Deu para entender? Se não deu para entender, deixa no comentário aí que a gente tenta resolver depois, explicar melhor de uma forma que dê para entender. E a classe 4, ela é o quê? É o espaço intercalado que cruza a linha média, tá? Se fosse qualquer espaço intercalado que não cruzasse a linha média, seria uma classe 3, tá? Que nem aqui, ó, nós temos nessa classe 3 aqui na foto da esquerda, é uma classe 3, por quê? É um espaço intercalado, porém não cruzou a linha média. Já na classe 4, a gente tem um espaço intercalado que cruzou a linha média. Então, ele passa a ser classe 4. Uma característica interessante da classe 4 é que ela não tem modificação. Por que não tem modificação? Vamos lá. Aqui nós temos, então, uma classe 4, um espaço intercalado que cruzou a linha média. Ah, mas e se faltasse aqui, ó, esses 2 molares? Se faltasse esses 2 molares, isso automaticamente vira uma classe 2, porque tem um extremo livre unilateral com uma modificação, né? Que é essa outra área edenta aqui. Então, qualquer coisa que começar a acontecer na região posterior já não vai ser classe 4, mesmo tendo um espaço intercalado cruzando a linha média. Porque na classificação de Kennedy, o ponto de partida, o ponto de referência é a região posterior. E também deve valer a menor classe possível. Sendo, então, classe 4 tem que ter os dentes posteriores e um espaço intercalado cruzando a linha média. Se faltar qualquer coisa aqui, faz conta que faltou esse pré-molar aqui, ó, na direita. Faltou esse pré-molar. Essa classificação, esse arco passa a ser uma classe 3, independente do tamanho da área intercalada, né, do espaço edento aqui, que estiver cruzando a linha média. Por quê? A referência é a região posterior. Faltando um dente aqui na região posterior, por exemplo aqui, seria um espaço intercalado, certo? Posterior, com uma modificação, ou seja, mais uma área edenta. Deu para entender? Qualquer coisa, vocês mandam pergunta aí que a gente responde, tá bom? Muito bem, sabemos agora como classificar os arcos. Agora a gente precisa saber, como eu já havia dito, de que material é feita a estrutura metálica. Né? É níquel cromo, é cromo cobalto, é titânio, do que é? A estrutura metálica de PPR ela é feita com uma liga de cobalto cromo, tá? Essa liga, ela inicialmente foi utilizada na indústria de carro, né, automobilística, depois na parte da aeronáutica e também aeroespacial. Quais são as características dessa estrutura e por que, dessa estrutura não, dessa liga, e por que ela é interessante de se usar em boca? Ela apresenta uma alta resistência ao desgaste, tá? Então, o paciente pode comer tanto coisas duras quanto coisas mole, né? Que não, a resistência ao desgaste é grande dessa liga. Ela apresenta uma resistência à corrosão, o que é interessante, uma vez que a boca é um ambiente úmido, né? Ela não pode enferrujar, então não poderia ser de ferro, digamos assim. Essa estrutura não pode, ele tem que ter uma resistência à corrosão. Só em 1930 que passou a ser utilizada na área médica odontológica, tá? Tem biocompatibilidade. O que seria isso? Ele tem que ser um material que ele é inerte, ele não causa nada em boca, ele não vai afetar em nada no seu sistema, não vai causar nada sistemicamente no paciente. Ele é inerte, ele estando lá ou não causa nada, a liga em si, tá? Então ele não é tóxico, não causa alergia, não causa nenhuma mutação, não causa câncer e não interfere, né, na fertilidade. Então não é porque que a pessoa está usando uma PPR que tem uma liga de cobalto cromo que ela tem a chance de se tornar estéril ou ter câncer. Isso não tem nada a ver,
tá bom? Então, caso o paciente venha perguntar, mas doutor, eu tenho alergia. Não existe alergia a essa liga, tá? O cobalto, né, presente na liga, ele que vai dar a resistência, né, a dureza para essa estrutura e a elasticidade, ok? E ele está presente, né, a concentração do cobalto na liga é de 53% a 67%, né, do volume. Já o cromo é responsável pela resistência à perda, brilho e corrosão, ou seja, quem faz com que essa liga não oxide, vai ser o cromo, tá? E ele está presente numa porcentagem, né, numa concentração de 25% a 32% do volume da liga. Aqui vocês podem ver, né, os discos de liga de cobalto-cromo utilizado em sistemas CAD/CAM para fresar a estrutura metálica, né, um outro processo. E aqui tem os ligonetes, né, os cilindrinhos que vão ser derretidos, né, levado na centrífuga e injetado para a confecção convencional de uma estrutura metálica. E a nível de curiosidade, né, a liga de cobalto-cromo ela foi utilizada na área médica, né, para substituição total de quadril e joelho, tá? E depois também na parte odontológica como componentes de implantes dentários, tá? Não o implante, o componente, né? Muito bem, já sabemos qual é a liga, né, do material, sabemos classificar, e agora a gente precisa saber quais são as partes que compõem uma estrutura